A paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Quero aqui deixar nessa manhã uma palavra para a nossa edificação, para a nossa meditação e reflexão espiritual nessa manhã. Uma palavra que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 14, versículo de número 14, que diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Irmãos, o profeta Ezequiel, ele está citando três pessoas, três personagens bíblicos, dos tempos bíblicos, que é Noé, Daniel e Jó. E esses três personagens, irmãos, eles nos mostram três histórias e três exemplos para a nossa vida. Noé, Daniel e Jó. Três personagens, três histórias e três exemplos. Se pararmos para meditarmos sobre a vida de cada um, nós vamos aprender bastante. Sobre Noé, nós podemos aprender uma coisa, que é a obediência a Deus. Noé viveu um tempo muito difícil, em qual a terra estava totalmente corrompida, né? E Deus já achou graça em Noé. E Deus viu que Noé era um homem separado, era um homem que agradava a ele. E Deus então escolheu Noé para fazer uma arca, construir uma arca. E como todos sabem, Deus enviou o dilúvio sobre a terra e só escapou Noé e a sua família. Deus livrou eles, porque Noé era um homem obediente a Deus. Noé obedeceu uma ordem de Deus que aos olhos dos homens era uma coisa absurda e até loucura, como Noé foi chamado de louco, né? Mas Noé, ele não estava nem aí para o que estavam falando a respeito dele. Noé, ele estava firme em obedecer a Deus em meio a uma geração corrompida. E quando olhamos também para Daniel, ao qual viveu um período e uma época totalmente diferente da de Noé, nós também podemos aprender com Daniel. Daniel, ele foi um homem que foi criado, né? Foi cativo para a Babilônia e passou a maior parte da sua vida lá dentro da Babilônia. E quando olhamos para a Babilônia, nós podemos também ver que Babilônia era um local totalmente corrompido também. Babilônia era o palco da idolatria. Babilônia era o palco da prostituição. Babilônia era o palco da corrupção. Babilônia era o palco de tudo aquilo que abominava aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Daniel viveu lá dentro da Babilônia, cativo na Babilônia, mas era um homem puro. E um dos exemplos que nós podemos ver aqui em Daniel é a pureza, irmãos, a pureza. Um homem que viveu em meio à prostituição, em um lugar que era palco de prostituição, como Babilônia, em um lugar que era palco da idolatria, mas ele manteve a sua vida pura diante de Deus. Ele não se corrompeu, ele não se sujou, ele não se manchou. No capítulo 1, no versículo 8, né, do livro do profeta Daniel, nós podemos ver um versículo mais conhecido do livro, que é quando Daniel, ele propõe no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Isso fala de pureza e é o exemplo para nós hoje também. E quando olhamos também aqui para o terceiro personagem, que é Jó, nós podemos também aprender uma coisa, um outro exemplo, que é a fidelidade. Como os irmãos conhecem a vida de Jó, a história de Jó, Jó ele foi profundamente provado por Deus. Mas em meio à provação, Jó se manteve fiel a Deus. Perdeu 10 filhos, enterrou 10 filhos, 10 caixões saíram da casa de Jó de uma vez só. Perdeu a saúde, perdeu todos os seus bens. Mas uma coisa ele não perdeu, irmãos, que foi a fidelidade a Deus. Em meio à provação, em meio à tribulação, em meio à dor, em meio à perca, em meio à escassez, né? Em meio até mesmo à acusação dos seus
né, supostos amigos que lhe acusavam, falavam que ele estava sofrendo, que era consequência de pecado, só que não era. Jó estava naquele sofrimento por permissão de Deus, para a aprovação de Deus, mas ele saiu daquela aprovação e ele pôde dizer: antes te conhecia pelo ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele cresceu em meio à aprovação porque ele foi fiel. Irmãos, que possamos meditar nessa palavra em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, ao qual nós lemos essas três pessoas, esses três personagens, sobre essas três histórias e esses três exemplos. Que possamos ficar com o exemplo de Noé, obediência. Que possamos também ficar com o exemplo de Daniel, exemplo de pureza. E que possamos também ficar com o exemplo de Jó, exemplo de fidelidade. É um exemplo para nós hoje. E que Deus abençoe, irmãos, a sua vida. Amém? E que possamos ser obedientes, que possamos ser puros e que possamos ser fiéis a Deus. Fazendo assim, Deus nos abençoará e vamos morar com Ele nas mansões celestiais para todo sempre. Deus abençoe os irmãos e um ótimo dia de vitória em nome de Jesus. Amém.